Só a leitura aí, o tempo que dá o tempo aí. Diz o seguinte: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquele, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo a viúva está morta. Prescreve, pois, estas coisas, Timóteo, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que contém ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido as tribulações, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Amém. Até aqui na noite de hoje. Vamos pedir iluminação do Santo Espírito mais uma vez. Senhor, nós estamos diante de Ti, um texto muito diferente, Senhor, do que normalmente nós estudamos, mas nos dá a condução através do Teu Espírito Santo para falarmos sobre esse assunto tão necessário da Tua Igreja. Assim que nós choramos em Cristo Jesus. Amém. Como a igreja deve cuidar daqueles que necessitam de amparo? Você já se perguntou sobre isso? Ou você já teve uma dúvida sincera sobre isso também? Eu já tive quando era apenas ovelha. Por quê? Eu já escutei a seguinte coisa. O que é evangelizar? É você pegar uma cesta básica, ir até uma comunidade, entregar a cesta básica e sair fora. Corre. Se você fez isso, você evangelizou. Porque existia uma máxima que dizia o seguinte: evangelize com seu testemunho, se necessário, fale. É uma máxima até, acho que é de Francisco de Assis, vem da Igreja Católica, e aí muitas vezes isso acontece muito nos nossos dias. É necessário a ação mais do que fala. Ou somente a ação e é a necessidade suficiente. Mas será que a igreja é só isso? Ou o contrário, pastor, a gente não deve olhar para nenhuma causa necessária dessa não. Se tem algum irmão que está necessitando, a igreja foi chamada para falar. Não tem esse negócio de ter que ficar juntando dinheiro, juntar recursos, juntar a cesta básica, ajudar algum irmão em necessidade, porque a igreja não foi chamada para isso. Mateus 28, 19 ao 20, Deus mandou a gente ir fazer discípulos e falar a palavra de Deus. E como é que a gente fica no equilíbrio? É só ajuda ou não precisa de ajuda? Você já se perguntou sobre isso? Sim ou não? Ou você nunca achou, não, isso não é importante para dentro da igreja, né? Ou você já até avaliou, a nossa igreja nem faz ação social, logo a nossa igreja não é saudável. E aí? Será que isso já aconteceu na história toda? Hoje o texto vai dizer que sim. Por quê? Na igreja de Éfeso, onde o apóstolo Paulo enviou Timóteo, e agora ele está aqui à frente dessa comunidade, havia necessidades sociais. O que é sociais? Isso aqui que estava acontecendo. Mulheres que precisavam ser assistidas. E aí, o que a igreja faz? Será que a gente deve seguir o exemplo de Cristo, né? Pegar um pão, pegar um peixe, multiplicar toda vez que for necessário? Ou existe outros mandamentos que vão trazer clareza? É o que o texto de hoje vai falar. A igreja de Éfeso tinha um problema. Tinha muitas viúvas. Por que você acha que tinha muita viúva naquela época? Guerras, perseguições, ainda era o início das perseguições, mas em si, não somente dentro da igreja, mas o cenário normal, já que existe guerra, quem era mandado para a guerra são os homens. E quem vai morrer na guerra, naturalmente, também serão os homens. É interessante que nos nossos dias, a gente sempre fala, né? Existe mais mulheres do que homens, mas isso não é algo novo. A igreja está dizendo aqui que já existiam muitas viúvas que necessitavam do auxílio.
Se tem mais viúvas, significa que tem mais o quê? Mulheres do que homens. Então, se você tem essa falácia, não, é só no dia de hoje que a gente tem mais mulher do que homem, então pode tirar o cavalinho da chuva que não é bem assim. Mas por que isso aqui é necessário você saber? Se a igreja tem muitas viúvas, existem muitas pessoas que necessitam do auxílio da igreja. O que a gente vai fazer? Tem algum critério? A igreja vai ficar sobrecarregada? Como é que a Bíblia vai avaliar? E aqui a primeira coisa que ela vai nos explicar. De quem é a responsabilidade? Adivinha? Adivinha? É de quem? Dos filhos, muito bem. Mas essa responsabilidade ela é baseada primeiramente em uma coisa muito bonita. Olhe como é que o versículo 3 começa. Honrar. A primeira coisa que você deve saber é que as viúvas devem ser honradas. Você já ouviu a palavra honorários? A quem trabalha recebe por honorários. É uma palavra que volta para a mesma palavra de honra. Significa o quê? Você é honrado pelaquilo que você já fez. Né? O que seria para a gente, né, uma forma de você ser honrado pelo seu trabalho. Só que, infelizmente, algumas pessoas não fazem. Essas pessoas que devem ser honradas, agraciadas por alguma coisa, são as viúvas. Viúva, esse nomezinho aqui significa sem amparo ou sem marido. Então, se você não saber por que significa viúva, viúva é isso. Um termozinho bem antigo para dizer aquela pessoa que é sem marido. Mas você deve honrar as pessoas que são verdadeiramente viúvas. Você deve respeitar. Não é apenas uma emoção, né? Ajudar só de vez em quando, mas é uma ação concreta. Se você tem uma pessoa dessa na igreja, você tem que ajudar ela. E por que você tem que ajudar? E aí a gente entra no versículo 4. Porque existem coisas dentro da igreja que não são feitas a essas mulheres. Versículo de número 4. Agora, se isso é muito importante e essas mulheres devem ser assistidas, essas mulheres mais velhas, existe um problema porque elas estão desamparadas, né? Não estão sendo honradas, como deveria ser feito. Se alguma viúva tem filhos, netos, eles devem aprender a exercer a piedade. Sabe o que é exercer a piedade? Você tirar o evangelho de só ler e colocar na sua vida. É isso que o apóstolo Paulo já falou em 1 Timóteo 3. Qual é o grande mistério da piedade? Você lembra dessa declaração? Vá para 1 Timóteo 3, versículo de número 16. Você volta uma página. A minha Bíblia aqui é uma página, né? Diz o seguinte: o grande mistério da piedade é o quê? Versículo 16. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem é esse? Jesus Cristo. E aqui ele está falando do Evangelho de Jesus Cristo, que foi pregado. O mistério da piedade, e piedade significa viver. E agora, volte lá para 1 Timóteo 5. Quem é que deve aprender a viver o Evangelho? Filhos, netos, e como é que vai começar esse viver o Evangelho? Com a própria casa, a própria família. Isso é uma maneira de você recompensar os seus progenitores. E aqui a Bíblia vai dizer um comentário, porque isso é aceitável a Deus. Sabe como é que as pessoas se aposentavam nos anos antigos? O INSS não existia aqui na igreja de Éfeso. Não existia previdência privada, não existia nada disso. O que era natural é que a forma dos pais se aposentarem é através dos sendo sustentado pelos filhos. Sim, também. Excelente. Escutaram o que o Emerson falou? Ele falou, deixa eu passar aqui o microfone aqui para ele. Por isso que Jesus comparecido daquela turma, porque ela já tinha perdido o marido, que era que deveria provocar ela, e agora ela teve um filho. Então ela está completamente separada. Bem, entenderam? Boa, excelente. Então, a maneira de cada um se aposentar era através do filho. É por isso que os salmos vão falar isso, que o filho também é como uma flecha,
Porque é uma forma de você se guardar, tanto atacar como se resguardar. Os pais seriam sustentados pelos filhos. E qual o problema da igreja? Por que a gente está falando sobre isso? Porque aqui existiam filhos que não respeitavam seus pais. Sabe como? Esquecendo deles. Como é que a gente esquece os nossos pais hoje? Por que existe uma coisinha que é muito frequente nos nossos dias chamado asilo? O asilo ele começa com o quê? Pais que são esquecidos pela própria família. Filhos que não querem cuidar dos pais, netos que não querem cuidar dos seus avós, e aí eles terceirizam essa responsabilidade e deixam lá. É certo que muitas das vezes, e o asilo foi a tentativa até da própria igreja, resguardar alguns idosos porque eles seriam maltratados dentro de outras casas. Então começou com algo bom, só que o homem transformou em algo que não é tão bom. E aqui a Bíblia está dizendo isso. Olha, meu chapa, o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Quando você chegar, a primeira coisa, quem é que deve cuidar dos mais idosos? Os filhos e os netos. O que é que mais acontece nos nossos dias hoje? Você vê isso aqui todo dia? Não. De maneira nenhuma. Exatamente. A gente chegar até nisso. Porque aqui é uma aplicação daquela mesma palavrinha que agora o Emerson já citou, lá do quinto mandamento. Como é que ele começa? Honrar pai e mãe. Mas como é que a gente honra pai e mãe? Bem aqui, ó. Cuidando deles. E aí, como é que a gente treina isso aqui dentro de casa? Primeira coisa, quando você foi convidado pela sua mãe a uma grande missão que existia suor, sacrifício e fadiga, chamada encher garrafa d'água, era o primeiro passo que ela estava lhe treinando para isso aqui. Exatamente, era um esforço físico de muita sobrecarga, que você pega a mão, coloca aqui no canto e você bota a sua outra mão para jogar água no recipiente. Isso aqui é uma forma de você honrar seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque isso aqui é um treinamento para o dia que você vai pegar a sua mão, você vai ter que sustentar a sua mãe ou seu pai e pegar a sua outra mão para ter que ajudar ele a fazer alguma coisa. E essas suas mãos só vão ser treinadas para fazer aquilo se você já começar com uma coisinha bem básica. Porque filho foi chamado para cuidar do seu pai e da sua mãe, e neto também. E algumas vezes a gente inverte, né? Acha que o nosso pai é o nosso filho, ou o nosso avô é o nosso filho. Vamos lá para outro problema dentro dos lares. Outro problema é que isso acontece muito, e assim, né, eu não sei vocês, mas dentro da minha família, entre tios, tias e primas, isso acontece demais. Os avós são apenas servos dos filhos e dos netos. E aí o que é que acontece? Você tem filho e neto que não quer trabalhar e você tem um idoso sobrecarregado. Meu querido, você inverteu a ordem. Quando você inverte a ordem, o que é que vai acontecer dentro dessa família? Totalmente desestruturado. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: o neto ajuda o filho e ajuda o avô. O filho ajuda o pai. Se você inverter isso aqui, é destruição. Infelizmente, eu tenho a prova viva de diversos tios meus, diversos primos meus que inverteram essa ordem, e isso é só destruição. Por quê? Porque você vai ter pessoas que vão ficar desassistidas. É isso que o texto está dizendo. Aí o versículo 5 diz o seguinte: aquele, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Agora, o que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morto. Você percebeu que aqui já mudou o problema, mas vamos ficar no versículo 5. Esse problema no versículo 4, ele é muito diferente da situação do versículo de número 5. Porque quem é verdadeiramente viúva é aquela pessoa que não tem mais filho ou não tem até neto também. Então essa pessoa não tem ninguém para ajudar ela a se sustentar. Então essa pessoa é a pessoa que a igreja deve ajudar. A igreja não vai ajudar a senhora ou a mãe em que ela está tendo que se matar de trabalhar enquanto tem um filho, um neto, podendo trabalhar e não está ajudando ela. O que é que a igreja tem que fazer?
Tem que chacoalhar esses dois homens para botar eles para trabalhar. Por quê? Porque eles têm que assistir essa mãe. Então você está entendendo aqui uma palavrazinha que o apóstolo Paulo usa muito, que se chama discernimento. Essa situação, Timóteo, isso aí não é viúva. Isso se chama preguiça. Preguiça não dela, mas dos outros. Em vez de estar ajudando, não está. Agora, esse caso aqui, dessa mulher que não tem mais filho, não tem mais esposo, não tem neto, isso aqui você tem que ajudar. Por quê? Essa pessoa está jogada. Não tem como se sustentar, não tem mais um marido, então ela precisa de assistência. É aí por isso que o versículo 5 chama essas que são verdadeiramente viúvas, não têm amparo e esperam em Deus. Um pastor não, vocês conhecem, né? O pastor Augusto Nicodemos fala muito isso, né? Ele compartilhou. Existem muitos casos de viúvas e senhoras que passam necessidades em que a fé delas é fortalecida nessa situação. Mas isso aqui não é para você olhar com a situação, Deus está usando isso para que ela se torne mais piedosa, então a gente vai deixar ela nessa situação. Não. Se ela está nessa situação em que ela não consegue ser assistida, se ela é verdadeiramente cristã, ela vai clamar ao Senhor. E você é a resposta, meu chapa. Você é a resposta para a oração que essa pessoa está fazendo. Então, não é olhar, vamos deixar a irmã ali passando por necessidade, porque ela está passando tanto tempo orando, né? Porque ela não consegue trabalhar. Não. Se ela está orando, você sabe da situação, vai ajudá-la. Por isso que a Bíblia diz aqui, essas mulheres, elas estão perseverando em súplicas. Sabe o que é súplica? A gente fala, mas não diz, né? O que é? Súplica é uma oração dolorosa em propósito de algo. Qual era a súplica dessa mulher? Sobreviver. Senhor, não tenho aquilo dali, eu estou com essa dificuldade na minha saúde, estou com essa dificuldade de tal e tal coisa. Isso é súplica. Então, essas mulheres que estão suplicando noite e dia, vai ajudar elas, Timóteo. Pega a igreja, se organiza com uma igreja, vê a necessidade dela e vai ajudar ela. Agora, existe uma terceira coisa. Entretanto, né? Vamos aqui, todos os que já passaram do Enem, estão se preparando para o concurso. Isso aqui é uma conjunção, Franciel, adversativa. O que é uma conjunção adversativa, Franciel? Isso aí mesmo, é quando a ideia é contrária à outra. Isso mesmo. Esse entretanto existe pessoal desse jeito, só que ainda tem outro. Então, é desse jeito e tem outro. É de um lado para o outro. Entretanto, tem algumas viúvas que elas se entregam aos prazeres mesmo viva. Olha aí, começou com aquele problema, né? Aquelas viúvas que os seus filhos e netos não ajudam. O apóstolo Paulo fala das mulheres piedosas, só que ainda não parou aqui, onde o problema era maior. Existiam senhoras que se aproveitavam da sua situação de viúva, que ela não estava mais trabalhando para fazer o quê? Para viver entregue aos prazeres. E que os prazeres, meu querido, é tudo. Prazer da comida, prazer da carne, prazer da luxúria, prazer sexual, tudo quanto é coisa. Por isso que ele fala, essa mulher está viva, mas na verdade ela está? Olha o que o versículo diz. Mesmo viva está morta. Porque ela está se aproveitando da assistência para fazer tudo aquilo que está no coração dela. Aí você pensa, não, pastor, idoso não peca não. Peca e muito, se quiser. Porque o que tem no coração dele é o mesmo que tem no seu. Está dominado pelo pecado. Se tiver Espírito Santo, vai vencer. Agora, se não quiser vencer, aqui a palavra de Deus está dizendo, até idoso pode se entregar às paixões desse mundo. A gente fala muito de jovem, não, cuidado, jovem, com as paixões da mocidade. Você está acompanhando o pastor, você vai entender o que é paixões da mocidade mesmo, que não é isso, não é impulsão. Mas aqui, idoso também pode se entregar aos prazeres desse mundo. Daqui um exemplo vivo. Receber a assistência da igreja só para ficar se aproveitando. Timóteo não ajuda essas pessoas. Prescreve isso. O que significa isso? Pega o que eu estou lhe dizendo e ensina para a igreja. O que é que vocês estão fazendo agora? Paramos, estamos lendo a palavra de Deus, vocês estão sendo ensinados. Isso é prescrever. Por quê? Para que vocês sejam irrepreensíveis. Isso aqui é o cumprimento já de uma promessa. Hoje vocês estão se tornando irrepreensíveis. O que significa isso?
não precisarão ser mais repreendidos por não saberem esse assunto. Irrepreensível é isso, você não precisa repreender a pessoa. Quando o filho bota o dedo na tomada, você dá uma palmazinha, aí ele, quando vai, aí eu levei uma palmada, né? Aí volta. É que ele se tornou irrepreensível, ele já sabe que aquilo que ele vai fazer é errado. Então agora vocês já sabem que essa não é a maneira bíblica de ajudar os irmãos. Por isso, agora vocês têm uma grande declaração que é isso. Não somente para vocês, mas também para todas essas outras. A gente não falou dessas 3 situações dessas mulheres, das viúvas? Pois é, você fala para todas elas para que elas se tornem irrepreensíveis. Versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente das próprias casas, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Entendeu aqui a declaração pesada do apóstolo Paulo? Significa o quê? Se você está aqui, meu irmão, se você é um pastor, se você faz parte da mesa, se você faz parte da secretaria, se você está na frente dos homens, das mulheres ou dos jovens, você fala uma coisa aqui, quando a gente vai ver lá dentro da sua casa, você desrespeita seus pais, você fala uma palavra com seu pai, você não honra eles, você está pior do que o descrente. Por quê? Porque o descrente não sabe da lei de Deus. Você sabe, mesmo assim, quer viver em rebeldia. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso aí. Além disso, você está negando a fé. Porque fé não é só falar, eu creio em Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala sobre fé, diz o seguinte, eu creio e agora eu vou viver. Por isso que é chamado de testemunho. Eu vou sofrer, porque a palavra testemunho carrega também a declaração de martírio. Martírio é a palavra testemunho, só que martírio é a palavra grega para isso. A gente traz como dor, né? A pessoa foi martirizada. Mas tudo isso está ligado à fé. A fé significa isso. Você declarar e sofrer. Aí você diz que declarou e vai sofrer pela sua fé, quando é para colocar em prática, você faz o contrário. O que é que você está fazendo, meu querido? Negando a fé. Excelente. Então, quando você diz que é crente, mas continua mexendo isso revela que de fato você não tem problema. Isso mesmo. Excelente. Uma boa aplicação disso tudo, que é mostrar, que o Tiago fala isso, né? Não tem como você dizer que vive essa fé se ela não expressar em obras. Eu passei por uma situação que eu achei muito interessante aqui na congregação. Na verdade, o irmão que escutou isso achou muito interessante, né? A gente estava fazendo alguns trabalhos, estava ficando exacerbado o calendário da congregação. Todo final de semana tinha algum trabalho. E aí eu percebi que um certo irmão não estava bem. Aí eu cheguei para ele e falei o seguinte, como é que você está? Como todo bom ovelha fala, tudo bem, pastor, tá certo. Como é que está a sua família? Aí ele falou, tá mais ou menos, certo. Estão com dificuldade naquela área? Estamos. Já parou para resolver, para conversar, para fazer um momento devocional, para orar com a sua família? Sabe o que ele disse? Não, pastor, porque eu não estou tendo tempo. Aí eu disse o seguinte, no sábado você não vai para a programação da igreja. Você vai ficar com a sua família, vai parar um tempo e vai ficar com eles lá. Alguns irmãos podem ficar assim, pastor, está dizendo para não ir para a programação da igreja? Estou. Se a igreja está virando está trocando de lugar, a sua família está sendo desassistida, a igreja está ficando mais assistida que a sua família, meu irmão, você está invertendo as coisas. Aqui, ó. Se você não cuida da sua família, você não vai cuidar de nada. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje? Está todo mundo invertendo. Isso aqui não vou citar porque está sendo gravado, deve ser, mas você tem muitos casos de pastores de diversos outros locais, ou de obreiros, que falam o seguinte, eu não conseguia mais ficar naquele canto, porque todo dia eu tinha que estar lá e não conseguia estar com a minha família. Ele entendeu a coisa certa, que o Espírito Santo estava convencendo ele. Por quê? Eu não posso viver uma coisa se eu não estou vivendo dentro de casa. Eu não posso ensinar uma coisa que eu não vivo. Eu não estou praticando. A Bíblia está dizendo isso. Como é que você vai ensinar dentro da igreja uma coisa que você não vive? Eu peguei e falei isso.
Mas também não é o contrário. Você não tem que vir para nenhuma programação da igreja, que esse conselho é um conselho que é uma faca de dois gumes. Ele pode vir para cá, mas a depender do coração, ele vem para cá e você pode trazer para cá, né? Então é organizar o tempo, saber gerenciar isso aqui, discernir, mas também eu não vou para nenhuma programação da igreja, porque eu só quero ficar com a minha família. Está percebendo? Não é aqui nem aqui, ó. É a linha. A gente não pode ir para dois extremos. Isso mesmo. Isso. Que foi Manassés. Exatamente. Hã? Deus me livre, tá queimado. Exatamente. Que é uma das coisas que assim, né? É muito complicado falar isso. Mas todo mundo olha de uma maneira muito romântica a história das missões da igreja, né? Os irmãos estavam aqui. Não, Deus me chamou. Deus me chamou para ir lá para a África. Eu sou casado, tenho 2 filhos. Deus me chamou. Então eu vou deixar tudo, se é Deus que está me chamando, e vou para lá. Mas espera aí, que Deus é esse que fica confundindo o seu chamado? Você foi ser chamado para pai, mas você foi chamado para missionário. E aí Deus te chamou para uma coisa, e a função que está aqui, ela está entrando em contradição com a outra. Aí existe um romantismo da igreja nisso, foi o grande pecado. Por isso que a gente teve, por isso que a Europa ficou do jeito que está, né? Porque conseguiam falar muito bem, mas dentro de casa não conseguiam pregar a verdade. Então os lados estavam desestruturados. Aí o que é que você tem nesse missionário? Fez um grande trabalho, mas a família morreu. Exatamente. Você foi chamado para Paulo, mas quer viver como Pedro. Você é um Pedro e quer viver como Paulo. Casado é casado, solteiro é solteiro. Confundiu? Problema dentro da igreja. Não dá certo. Isso mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo chama. Quem quer ser como eu solteiro, fique. Agora, se você não é solteiro, fique lá no seu lugarzinho, não queira misturar o chamado, não. Os chamados são diferentes. Hoje tem uma grande mistura disso e acontece em todos os casos aí, que infelizmente, né, sempre tem um exemplozinho, que é o filho do pastor, que alguns irmãos era pequenininho, e aí ele estava correndo, brincando dentro da igreja, e aí os presbíteros ele pegou, o pai dele estava perto dos presbíteros, aí ele foi falar com os presbíteros, aí ele pegou e falou, ó, pai, aqui é tão bom, o senhor podia ser desse jeito aqui lá em casa também, né? O que é que ele estava dizendo? Tinha uma grande contradição entre aquilo que o pai dele era na igreja e que era dentro de casa. Aí ele preferia estar com o pai dele aqui. Aí podia trazer, então, o jeito que o pai é dentro da igreja para casa. Por isso essa prescrição. Agora, aplicando tudo isso, versículo de número 9 e 10, como é que a gente vai saber quem deve ser assistido? Não vai ser escrita, né, não vai entrar na assistência da igreja as viúvas que contêm ao menos 60 anos de idade e ainda contém 60 anos de idade, que foi esposa de um só marido, é recomendada pelo bom testemunho das suas obras, que tenha criado os filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os atribulados e viveu na prática zelosa de toda boa obra. O que significa isso? A igreja não deve tapar os olhos para aquelas pessoas que viveu tudo aquilo que a palavra do Senhor mandou. Então, né, se a gente vê uma pessoa que ela viveu bem dentro de casa, olha como a palavra é muito sincera. Hospitalidade é o quê? Você praticar a fé dentro de casa. Então, ela foi hospitaleira e as pessoas testemunharam.
aquilo que ela fala na igreja, aquilo que ela fala dentro da casa dela. Então as pessoas sabem o bom testemunho dela. O que mais? Outro exemplo dentro de casa. Ela lavou os pés dos santos, né, que é um cenário do próprio contexto, porque as pessoas andavam muito de uma localidade para outra. Então, a hospitalidade é você receber alguém de fora. Então, como as pessoas iam a pé, elas sujavam os pés. Então, era o costume de, para você receber bem uma pessoa, você lavar os pés dela. Esse é o grande exemplo do próprio Cristo. Que, assim, é um exemplo que Cristo faz, que eu fico assim, meu Deus, o Senhor é o Deus divino e lavou os pés dos seus discípulos. Isso aqui, assim, aquele momento para mim é um momento muito forte. Então, essas mulheres zelosas, elas fizeram a mesma coisa que Cristo. Ela lavou os pés, dizendo que você é bem-vindo aqui e viveu uma prática zelosa de boa obra e exercitou tudo isso. Criou os filhos bem, não sabemos qual foi a situação dos filhos, né? Criou os filhos bem, os filhos faleceram, infelizmente. Era uma boa esposa e o esposo faleceu também. Então, você vai fazer o discernimento da situação, vai atrás dessas mulheres. Essas são aquelas que são assistidas. E aí, as outras que vão ser faladas a partir do versículo 11 vai ficar para a próxima semana. Mas outra aplicação aqui. O que a palavra de Deus diz isso aqui muito bem? Eu não sei se você já passou por esse momento de fazer esse tipo de assistência, né? Esse assistencialismo da igreja. Mas quando a pessoa é uma pessoa piedosa, ela sempre vai falar, não precisa, ou agradeço demais. É sempre a necessidade de falar o seguinte, eu não sou merecedora disso. Eu não sou merecedora disso, sei que é a bondade de Deus, eu sei que é a misericórdia do Senhor. Só que existe também o outro lado da moeda. Por que não estão me dando? Por que está sendo aquela pessoa que não está sendo eu? Por que vocês não falam comigo? Normalmente a pessoa que mais grita é a pessoa que mais é ouvida também. Essa pessoa é para ser assistida biblicamente? Não. Normalmente dentro de casa, né, isso aqui é uma experiência pessoal pastoral, normalmente dentro de casa poderia estar sendo assistida, não quer, ou não faz por onde, fica revoltada dentro de casa, porque, como eu já falei, inverteu os padrões, a indignação dentro de casa quer jogar para dentro da igreja como se a igreja fosse responsável. Você está vendo que são sucessivos erros aqui? Uma bola de neve, isso mesmo. E a amargura que está dentro de casa joga para a responsabilidade da igreja. Só que não é desse jeito. Eu já passei pelos as duas situações. É interessante que foi na mesma semana. Na mesma semana a pessoa dizendo, eu não agradeço a Deus. Sei que foi uma resposta de oração do Senhor. E do outro, o que não estão fazendo? A igreja não me ama, a igreja não quer saber de mim. Não quer, não precisa mais não. Pode ficar com isso aí, eu não quero mais não. Esse texto ajuda a esclarecer isso. Por que isso acontece? Piedade, meu querido. Quem vive com Deus vai mostrar isso na vida dela. Nunca esqueça aquilo que o próprio Cristo falou, que a boca fala o que está cheio o coração. Se ela está sempre com revolta, amargura, os outros, o problema está tudo nos outros, não é nela, o coração está amargurado. Aí se a pessoa fala, oh, muito obrigado, sei que estou passando por isso, mas Deus é fiel, Ele tem escutado a oração e você foi enviado do Senhor. Uma resposta de oração. Está vendo como muda totalmente? Que são esses que Deus quer assistir. Por isso que a gente deve ter discernimento. Diga lá, varão. Isso. Exatamente.
Isso. Sabe que existem outras pessoas que podem ser assistidas, ela não quer a atenção só para ela, né? Se quem precisar, ajude também, que Deus já providenciou mais uma vez para mim. Excelente declaração. Falar? Noemi. Estava errada. E grande. Exatamente. E o nome dela era agradável, né? Ela disse que o nome dela se tornaria Mara. Mara significa amarga. É só uma terminação. Mar é amargo. Só que ela botou a terminaçãozinha para dizer que era o nome dela agora. E Deus estava trabalhando. Tanto é que Ruth fez o que fez. Que era para ter saído, era Ruth e Noemi. Foi pecado dela. A lei dos órfãos das viúvas, os órfãos e as viúvas iriam atrás, e também com os estrangeiros, para pegar as espigas. Mas a única pessoa que foi Ruth. Então era para Noemi ter ido atrás também. Só que ela não quis. Por causa do quê? Amargura do coração dela. Mas uma pessoa não deixou ser dominada pela situação e também pelo seu coração. Foi Ruth. Que significa amiga, né? Que é reats. E aí tem só a pronúncia diferente, que fica Ruth. Então quem foi o verdadeiro amigo ali foi Ruth. Enquanto Noemi não foi. Aí Deus trabalha no coração de Noemi e no final ela fala novamente o nome dela é Noemi. Mas ali é um problema do coração. Excelente declaração. Alguma dúvida a mais? Isso mesmo. Uhum. Excelente. Isso mesmo. Boa declaração e boa pontuação também. Vocês entenderam? Escutaram aí? Muito bem. Dúvida também, Joaquim? Não? Nenhuma? Lidiana, nenhuma? Amém. Então, louvado seja Deus. Conseguimos aqui, sempre as doutrinas aqui, a gente está quase batendo tempo recorde, né? E aí conseguimos, aí deu tempo necessário para a gente conseguir orar. Nenhuma dúvida a mais? Vamos orar ao Senhor nesse momento, para que possamos parar agora e escutar os pedidos da nossa igreja, possamos fortalecer os nossos irmãos e também assistir aqueles que tanto necessitam do Senhor. Oremos. Senhor querido Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa noite, te agradecemos pela tua palavra e agora nós te suplicamos, Senhor, nos dá esse discernimento que a tua igreja precisa ter. Saber o que é bom, o que é ruim, como fazer, o que fazer, Senhor. Apenas o teu Espírito Santo nos auxilia nisso. E que use esse texto, Senhor, agora para cada um que está aqui nessa noite, para que nós possamos, Senhor, nos tornarmos, Senhor, irrepreensíveis, não precisar ser repreendido por Ti, Deus. E agora nós sabemos como usar a graça que o Senhor nos alcançou de maneira viva também. É assim que nós choramos.